Sabe qual é o único jogador que está escalado da minha equipe? Já está escalado para começar o jogo. O Aguirre é o que mais sofreu, falhou. Quem que não falha, cara? Então eu quis passar para ele, que eu vi o momento das lágrimas. Quis passar para ele que, cara, eu tô te passando confiança, eu quero você bem, cara. Tive um papo muito, muito legal com o Borré, que eu não conhecia pessoalmente, porque tenho uma admiração incrível. Não chegou no seu melhor momento ainda aqui? Não. Ele sabe e nós sabemos, mas ele é casca grossa. Tem aquele jogador que tu não pode dar o berro, tem que pegar no colo. Tem um que eu já soube. Não peguei no colo ainda, mas já soube. Mas amanhã eu já converso com ele. Tá aí, gente. Abel foi um fim de semana bem movimentado, né? Diz ele que recebeu o convite ali, estava assistindo a final da Libertadores e aí recebeu o telefonema. E aí o pedido dele vinha, ele veio e não vai receber para essa uma semana de trabalho. É tudo muito amador, né? Primeiro, o Abel está aposentado como treinador. O último trabalho dele foi no Fluminense em 2021, né? Um dos últimos jogos dele, na estreia do Mano... 22, né? Estreia do Mano, o Inter ganha 1-0 lá no Maracanã, do Fluminense. E depois o jogo seguinte é o jogo contra o União de Santa Fé, na Sul-Americana. Ele perde e sai. E depois não treinou mais. E aí é uma ligação do D'Alessandro, ele tá fazendo um churrasco para ver a final da Libertadores, chamam ele. E agora vem a figura do Abel. A vinda do Abel... Ela é muito parecida com quando o Grêmio trouxe o Filipão para ser diretor, quando o Inter trouxe o D'Alessandro. O Abel ontem revelou, né? O Inter conversou com o Abel ano passado, durante a enchente, para ele assumir esse cargo que é do D'Alessandro hoje. O Inter conversou com o Abel, o Inter conversou com o Tinga, o Inter conversou com o Sobis, e o Sobis disse para o presidente o seguinte: não, pega o D'Alessandro. E aí se pegou o D'Alessandro. Ou seja, não tinha perfil nenhum de trabalho. Se buscava o quê? Um ídolo para aquela função, né? Uma imagem para ser escudo da direção, o D'Alessandro. Que faz um trabalho desastroso. Né? Porque o D'Alessandro chegou no Inter para fazer esse papel de ser o elo entre elenco e comissão técnica, elenco e direção, e também manter a harmonia no elenco. O elenco do Inter está rachado, o elenco do Inter brigou com a direção, o elenco do Inter não suportava os dias que foram a aposta do D'Alessandro. E agora o Abel vem como escudo do D'Alessandro, porque a gente está falando desde sábado do Abel, que chegou, que é o maior treinador da história do clube, que fez um gesto de grandeza absurdo de ignorar como foi a saída dele da última vez com o atual presidente no início do mandato do Barcelos. Então o Abel veio por amor ao Inter, por respeito à torcida e porque ele acredita que pode ajudar. Só que, na verdade, ele é um escudo de um trabalho horroroso, que ele não tem muito o que fazer. Eu até pergunto para vocês acham que o Lisca teve culpa no rebaixamento do Inter em 16? Claro que não. Não, porque faltando 3 jogos. Não, o Abel não tem. Então não tem culpa porque não tinha o que fazer. E o Abel é a mesma coisa agora. Ontem a gente recebeu uma mensagem de um telespectador nosso no bate-bola, o cara dizendo que o Abel veio para arranhar a imagem dele. De forma alguma. Não, se for rebaixado, a culpa não é do Abel. Se o Inter perdeu os 2 jogos, o Abel não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma. O Abel chega como salvador da pátria. Salvador da pátria. Se ele conseguir alguma coisa, estátua para ele. Se ele não conseguir, cara, não tem... Não tem o que fazer. Eu, hoje pela manhã, eu fiquei refletindo. Será que eu não estou em negação? E eu acho que é um pouco o torcedor do Inter também está em negação das coisas que estão acontecendo, da cartilha, aquela famosa cartilha do rebaixamento, que o Inter cumpriu todas as etapas. Ô, Vaguinho, e o Inter está atualizando isso. Mas eu acho que não é nem negação do torcedor, tá? Eu acho que até chegar nesse ponto, dessa situação crítica que tá, negação da direção e da comissão que tava. Porque é ali que foi a grande negação. Porque se eles tivessem entendido a situação real que tava... Era para ter tomado atitude antes, Eu tô falando mais do lado do torcedor, da questão da crença do torcedor, né? Da mística, né? Da mística, de acreditar. Só discordo da tua opinião quando... Eu não acho que o Abel vá ganhar também, entendeu? O Abel... Quem não pode perder, não pode ganhar, entendeu? O Abel chega para mexer com a torcida, mas no ambiente... eu não consigo enxergar, entendeu? Aí eu acho que... Não que seja negação, não é? Eu estou me referindo assim, se ganhar, tem que botar uma estátua para ele. Se perder, ele não tem nada a ver. Eu acho que nenhuma outra. Eu não jamais culparia alguém que chega a 2 rodadas. Não. O Abel, pelo peso que ele tem, César, pelo peso que ele tem, pela representatividade que ele tem... Vaguinha, não no ambiente. Claro que tem no ambiente. O Abel entra no ambiente e muda o ambiente, César. Eu sei, só que com a torcida ele tem, mas lá, por exemplo, uma das frases que ele fez foi o seguinte: eu não conheço metade dos caras que estão aí. Ok, mas ele tem a capacidade de, em curto espaço de tempo, de convencer cabeças. O Abel é isso. Não, eu não acho e o Abel ele já começou, de alguma forma, a fazer esse trabalho. Por
exemplo, eu acho um erro ele escalar o Aguirre. Só que ele chamou o Aguirre e disse, cara, não é culpa tua, tu vai jogar, tu é o meu primeiro titular. Ele começa a recuperar um ambiente na base da conversa, no jeitão Abel de ser. Ele vai escalar quem tiver melhor da cabeça. Não, acho que não. Digamos, não mais Vai escalar os confiante. conhecidos, né? Eu acho que ele vai fazer. Aí entrando na questão da escalação, eu acho que o Abel vai escalar um time num 3-5-2. Tu acha que entra Aliás, mais zagueiro? eu já gostei da primeira manifestação do Abel, porque vai totalmente de encontro àquilo que a gente estava ouvindo do Ramon Dias. O Ramon Dias, desde o primeiro dia, fala na palavra protagonismo. Ok, que ele chegue aqui no Inter e olhe, não, esse grupo aqui é bom, nós temos que jogar, temos que ser protagonistas. Mas uma semana depois ele tem que mudar isso. E ele não conseguiu ver que o Inter não tinha condições nenhuma de ser protagonista. O Abel ontem na coletiva já disse, olha, perguntaram para ele se ele usa muito a Pra expressão... dentro deles. Vamos para dentro deles e tal. E perguntaram para o Abel se ele vai utilizar isso ou se vai ser mais conservador e tal. E ele disse, olha, vamos jogar como Inter. Agora, neste momento, eu não posso... e não quer dizer que se eu colocar jogadores mais defensivos, escalar um time mais defensivo, que eu vou abdicar de atacar. Não pode? Né? Então, mas para mim ficou claro que ele vai com 3 zagueiros. Achou isso? Eu acho que sim. Acho que ele vai proteger esse sistema defensivo. O Gustavo mandou perguntando aqui. Mandou perguntando não. Ele falou, chegou garantindo o Borré. Isso é inacreditável. Não garantiu o Borré. Ele garantiu o Aguirre titular. O Não, Borré mas ele elogiou. É que eu acho assim, eu não tenho Carboneiro, tá? Então joga no ataque o Vitinho e aí vai ter que escolher entre o Matias e o Borré. É isso. O Alan Patrick joga, o Bruno Gomes ele elogiou, joga. Os 2 zagueiros, vamos pensar no quem tá garantido. O Aguirre na lateral ele garantiu. Bernabé na esquerda joga porque é o único. Mercado e Vitão jogam. Bruno Gomes joga, Alan Patrick joga, Vitinho joga. O Thiago Maia deve jogar. Aí vai ter... Ele vai num 3-5-2. a dúvida é essa. Então, aí sai o Alan Rodrigues. Sai. Eu acho Isso aí. Alan Rodrigues, um zagueiro e aí o atacante. Eu acho que ele vai com o Vitão de líbero, Mercado e... Não, Vitão pelo lado direito, Mercado de líbero e Juninho ou Vitor Gabriel. Aguirre, Bernabé, Thiago Maia e Bruno Gomes. Que ele escalou os 2, né? Ele falou do Thiago Maia? Não, ele escalou o Bruno Gomes. O Thiago Maia não escalou, mas imagina que não vai tirar. Então, Thiago Maia e Bruno Gomes, Alan Patrick, e aí ele sempre gosta de jogar com um homem de velocidade e um homem mais de área. Então, eu acho que ele vai jogar com o Borré ali flutuando e um cara de velocidade. Eu não descarto o Ricardo Matias e Borré juntos também. Não descartaria. O grande conselheiro... Sem o Vitinho? Seria uma opção, né? Porque o Ricardo Matias está com... Sem o Vitinho. O grande conselheiro do Abel... Deve ser, estou dizendo por efeito de conhecimento das pessoas que estão ali, porque o Abel vai ter contato aí 6, 7, 8 horas com eles, nesse período aí de 2 dias, é o D'Alessandro. Né? O D'Alessandro tem o ambiente. Inclusive, o D'Alessandro é sempre importante falar. A gente não está falando aqui do fracasso do Inter, a gente está falando aí do Abel e dessa coisa mágica aí de tentar se salvar. Mas eu falei agora, dos problemas? Agora, não, é que eu estou colocando assim... A tal da negação que o Vaguinha está pregando, ou que ele está sugerindo que ele possa ter aí, uma negação, e eu acho que faz parte da paixão do torcedor. Só te interrompendo, mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando na Gaúcha. Estamos na Gaúcha. Opa! E aí, estamos ao vivo na Gaúcha. Timeline? No rádio, no trânsito? Isso, e eu já vou só Sabia passar que eu uma... sempre quis ter a minha voz no timeline, e sabe quem é que me vetava? Uma moça chamada Kelly Matos. Tá, mas agora você tem. Deixa eu fazer uma pergunta pro Vaguinha, até trazendo um questionamento de um dos torcedores aqui que mandou, o Rodrigo Albuquerque. Vaguinha, com o Abelão, essa nuvem carregada some de cima do gigante Beira-Rio? Então, eu tenho dito o seguinte, que existe desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcelos uma nuvem que foi instalada sobre o estádio Beira-Rio, tá? E essa nuvem carregada que atrai negatividade. O que o Inter precisava? E o Inter não está contratando um treinador, não está trazendo um técnico para resolver problemas de campo. O Inter contrata um cara que tem uma aura positiva, né? Um cara que tem no seu DNA, que tem no seu sangue, né? O DNA de vencedor e que vai, de alguma forma, tentar empurrar, em uma semana, empurrar essa nuvem um pouquinho
para fora do Beira-Rio. Então ele tenta, com a sua palavra, né, com a sua presença, trazer algo de positivo e convencer em pouco tempo o grupo de jogadores de que é possível, de que, enfim, tentar fazer algum tipo de trabalho com o grupo de jogadores. Não acredito em trabalho técnico, tático, mas muito mais no mental dos jogadores e fazer com que os jogadores tirem um pouco do peso das pernas, porque o Inter está jogando também com muito peso. Que o time já viaja, né? O Inter vai viajar hoje. Para a concentração máxima para o Inter inicia o trabalho já essa semana para tentar aí, de alguma forma, trazer um resultado positivo do jogo contra o São Paulo. Obviamente, para depender só do Inter, tem que ganhar do São Paulo e tem que ganhar do Red Bull Bragantino. Mas eu disse aqui no início do programa, viu, Kelly? Kelly, PG e Gabriel, que estão com a gente aí no timeline, eu disse o seguinte, né? Que essa é a semana mais difícil da história do Internacional e o final de semana foi a pior rodada da história do Campeonato Brasileiro para o Internacional. Então, eu não acredito que isso irá se repetir. Mais do que a de 2016, do rebaixamento? Adversários... Não, é que em 2016 foi um trabalho, né, que foi mais longo e duradouro para rebaixar o Inter. Então, eu não acredito que os adversários, todos eles vão ganhar. Aí não é possível. O Gabriel, já que o Gabriel está nos ouvindo, nós precisamos aqui fazer uma homenagem ao querido Gabriel que está nos ouvindo. Nós vamos fazer aqui rapidinho, estou pegando aqui, porque eu acho que cabe para o momento. O olho da gateada. O problema é levar 4 da maneira como levou. E o problema é estar 5 partidas sem vitória. Conhece esse Esse é o problema. Conhece esse ditado gauchesco? Preteou, preteu o olho da gateada. Preteou o olho. Paulo Santana é a frase definitiva. Preteou o olho da gateada, Gabriel. Essa é que é a verdade, né? Não acha isso, mano? O grande problema do Inter é que o Inter está no momento de queda enquanto os adversários estão em alta. Responde a Kelly Matos aí. A Kelly está perguntando sobre a tabela. Se de alguma tabela pode ajudar o Inter, a tabela de jogos, então, os adversários. Antes de tu responder, o nosso próximo fio é esse, tá? A classificação e os próximos jogos. A gente tem a tabela de classificação, a gente tem o Inter que voltou à zona de rebaixamento ali, 41 pontos, abre o Z4. E a gente tem os resultados, os últimos jogos, né? Eu acho que o adversário, Cacau, Kelly, PG e Gabriel, eu acho que o foco do Inter é o Ceará. Se a gente tem que torcer para alguém perder ao Ceará, porque quarta-feira tem o Flamengo querendo ser campeão no Maracanã. E aí, se o Ceará ganhar do Flamengo, meus amigos, se o Ceará ganhar do Flamengo, acabou. Do ponto de vista da tabela, o jogo mais importante Mas é o jogo do Vitória. Mas o Flamengo quer levantar o título quarta, o jogo né? do Vitória. Vitória com o Bragantino. Porque tem um ponto aí no que o CCD fala que é o seguinte. Não, gente, não é. Não, se o Inter ganhar os 2 jogos... É o Ceará, gente. Não, tá, mas espera aí, olha a matemática. Se o Inter ganhar os 2 jogos, o Inter escapa. Sim. Tá bom. Se o Inter não ganhar... Por exemplo, o Inter empatar com o São Paulo, não adianta o Ceará perder, porque o Inter vai a 42 e o Ceará fica com 43. É que eu não acho que o Ceará ganha do Palmeiras na última rodada. Mas o Palmeiras vai estar totalmente A gente desmobilizado. tem os nossos próximos jogos. Os próximos jogos do Brasileirão, dos 5 times que estão aí na luta. Tem o Ceará com 43 pontos, que tem o Flamengo na quarta e fecha com o Palmeiras na casa do Ceará. O Vitória encara o Bragantino na casa do Bragantino e o São Paulo na Vila Belmiro, né? Depois o Santos vai encarar o Juventude aqui no Rio Grande do Sul e fecha contra o Cruzeiro na Vila. O Inter é o São Paulo essa semana, no meio da semana e o Bragantino no domingo. E o Fortaleza encara o Corinthians no meio da semana na casa do Fortaleza e fecha contra o Botafogo fora de casa. Se o Vitória perder pro Bragantino e o Inter empatar com o São Paulo, o Inter passa o Vitória. Porque o Inter vai a 42, o Inter tem um saldo melhor. E mais do que isso... O Inter com o Ceará... Daí o Inter na última rodada depende de si contra o Bragantino. E mais do que isso, tira o Bragantino... Da briga. Porque se o Vitória vencer o Bragantino... Sim, mas aí tem um detalhe. O Fortaleza, se ganhar do Corinthians, ele passa do Inter, mas aí o Inter empatando, ele passa o Inter. Não, sim, mas aí também... É que o Fortaleza tem o seguinte, o Fortaleza vem de 3 vitórias seguidas. Pra escapar, ele tem que ganhar as 2 últimas. 5 vitórias seguidas, nem Palmeiras e Flamengo conseguiram nesse campeonato. Nenhum time conseguiu 5 vitórias. Mas são... Tá brigando com o Inter. Mas ele não vai é conseguir. Só que o jogo do Vitória, gente, prestem atenção. Uma derrota do Vitória por Bragantino, o Inter empata e passa o Vitória.
Se o Vitória vencer o jogo, o Bragantino vai entrar no Beira-Rio com risco de rebaixamento. Aí vai ser fogo cruzado. Aí, mais esse ingrediente para um time que é horroroso, que é o time do Inter. Horroroso. Porque tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Por Porque quê? o time do Inter é ruim. É ruim. Mas assim, respondendo bem a questão da Kelly, assim, eu acho que o Inter só estão em alta, Vitória. O Santos pela tabela vai ganhar os 2 jogos. E o Ceará tendo o Palmeiras desmobilizado na última rodada. Não sei mas se o Palmeiras vai com o elenco querer principal. ganhar a quarta, porque é em casa, Mas o Ceará comemorar o título. não, mas se o Inter não ganhar os 2 jogos, o Ceará ganhando uma, o Inter não alcança mais. Então o Inter só escapa certo ganhando 2 jogos. Eu acho muito difícil escapar com 4 pontos. Eu acho que o Inter vai escapar por causa do Ceará e por causa do Fortaleza. O Fortaleza não vai ganhar esses 2 jogos e o Ceará perde para o Flamengo. Isso é certo. O Ceará perde para o Flamengo vai dar a volta olímpica. Quarta-feira, campeão da Brasileiro, festa da Libertadores e tal. E na última rodada, pelo profissionalismo do senhor Abel Ferreira, ele vai escalar um time competitivo e vai querer encerrar a temporada com um resultado positivo. E aí eu acho que o Ceará não tem condições, não tem time para ganhar do Palmeiras. E aí eu acho que aí o Inter escapa. Eu tenho que ver a gente tem que ver como é que vai ser a questão, o que o Vaguinha fala do profissionalismo do Palmeiras, né? É que eu tenho dúvida. Não escapa, só para deixar bem claro. Tá? Eu tenho dúvida do Palmeiras, que é o seguinte, o Palmeiras... Mudou de ontem para hoje? Mudou de ontem para hoje? No bate-bola tu disse que o Inter ia escapar. Aí muito, essa noite alguém falou contigo, tu recebeu algum sinal? Tu tá muito sorridentezinho, tá me irritando já, muito cheio de ondinha. Eu tenho quando vocês muito cheio de ondinha. Quando vocês gremistas falam em rebaixamento, eu me assusto muito, viu, Cacau? Me assusto muito, porque eles conhecem muito bem o caminho. Então eles têm credibilidade para falar sobre rebaixamento. Aí eu me assusto mesmo. Tá falando que ele tá cheio de moral nesse momento para falar. E quando vocês têm um monte de moral para falar. Caíram 3 vezes, estão enchendo a boca para falar de rebaixamento aqui. Tá, e olha só, a gente tem agora a próxima rodada Juventude e Santos, né? E o ex-presidente do Santos fez um comentário num post do Juventude falando assim: sejam inteligentes e levem o Internacional com vocês. Não cometam o mesmo erro que o Santos fez em ressuscitar o Palmeiras em 2014, quando impediu o rebaixamento de um rival. E tem vários torcedores do Juventude pedindo que o Ju entregue para o Santos. A gente aí entra numa outra linha. Quando tu pede para alguém entregar, e aí falando muito sério, tu tá diminuindo até a vocação das pessoas. O futebol é um esporte competitivo feito para ganhar. As pessoas estão para ganhar ali. Então, se a gente acreditar que alguém vai deixar ganhar, não vai se mobilizar, vai perder, a gente está errado. A gente tá no lugar errado. Falando bem sério agora, eu acho que o Juventude não consegue ganhar do Santos porque o Santos tem mais time. O Neymar vai jogar aqui e o Neymar tem... contra o Mirassol fez gol, contra o Sport ele fez gol. Eu acho que a presença do Neymar evita o rebaixamento do Santos. Agora, tem uma coisa, para quem for jogar com a camisa do Juventude, do outro lado vai ter o Neymar, os caras vão ter uma última oportunidade de mostrar, e eu não sei se isso é suficiente, né, para superar o Santos, né? Mas quem sabe, um empatezinho, né? Um empatezinho já ajuda, né? Nenhum jogador quer jogar a Série B ano que vem, os caras do Juventude, o jogo é o Brasil inteiro vendo o Neymar contra eles, vai bem, e daqui a pouco tu chama atenção para permanecer na Série A. Tem que ver o que o Juventude vai ter de jogador à disposição. O Juventude fez um bom jogo contra o Bahia, cara. Bom jogo, foi um jogo de trocação, assim, o Juventude poderia ter vencido e poderia até ter perdido no final, mas foi um jogo de trocação, mas ali eu acho que foi o último suspiro também, né? O Juventude, assim, ele não estava matematicamente ainda, mas a situação já era muito difícil há bastante tempo, então o Juventude já vem jogando sabendo que o rebaixamento é inevitável. E mesmo assim vem jogando sério. Eu não acredito nessa história de profissional entrar em campo para entregar jogo, tá? Sim. Se falou muito sobre isso com o Fluminense e Palmeiras, quando o Fluminense deixou o Thiago Silva fora, porque o Thiago Silva tem 40 anos, para não jogar no gramado sintético, o Fluminense foi lá e ajudou o Flamengo no campeonato. Eu não gosto de duvidar dos profissionais antes do jogo. Se acontecer o jogo e tiver coisa estranha, aí a gente fala depois, mas antes eu sempre confio nisso. Se tu duvida, vai jogar para ganhar. Se tu duvida dos profissionais, aí termina o brinquedo, né? Aí não se fala mais nisso. É uma situação que agora, o que acontece, é preciso também dizer que a realidade do futebol, está falando de cultura... Já teve a pergunta aquela para os treinadores, para os jogadores, se você acredita em mala branca no futebol? Essa pergunta essa semana vai aparecer aqui. E agora vai acontecer, né? E é importante a gente falar sobre isso, tá? Não sei se a gente está na rádio ainda, mas até... Não estamos mais. É muito importante a gente falar sobre isso. Existe, tá? Isso é real. O quê? Agora começa a entrar em jogo, não agora, já entrou na última rodada...
os jogos onde as equipes não têm, alguma equipe não tem maiores ambições, existe sim incentivo de equipes que estão interessadas naquele Lógico. jogo. Isso é real. Olha só, tem uma informação aqui do Palmeiras. Com o aproveitamento de Z4, Palmeiras vive pior mês do ano em novembro e vê títulos escaparem. As 6 partidas sem vencer, o Verdão perdeu a final da Libertadores para o Flamengo e pode ver o rival conquistar o título do Brasileiro na próxima quarta-feira. Isso que a gente estava comentando. E o Maurício, um dos torcedores que está com a gente aqui no YouTube, ele mandou: Palmeiras vai antecipar as férias. Já falaram. Essa é a minha dúvida sobre o Palmeiras, porque Grêmio e Inter, né? O Inter deu 20 dias de férias, o Grêmio deu 10 no meio do ano, e todos os clubes que não jogaram o Mundial deram algum período de férias no meio do ano. O Palmeiras jogou o Mundial. Então o Palmeiras precisa dar 30 dias de férias para os seus jogadores,